te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos ler e dissecar hoje Romanos 12, verso 1 e verso 2. Bom, aqui o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai encontrar um Paulo que tenta apresentar questões doutrinárias pertinentes à pessoa de Jesus Cristo. Mas agora Paulo ele trata de uma dinâmica mais íntima das Escrituras. Quer dizer, essa é uma associação que deve ficar claro para mim e para você. A relação entre a vida, a prática e as questões doutrinárias. Paulo ele passa 11 capítulos falando disso. Só que chega no capítulo 12, ele decide utilizar uma outra dinâmica de ensino. Paulo ele apresenta uma passagem, que a relação entre a teologia e a vida prática, o ensino e o dever, deve ser assumido por todo crente. Bom, é verdade que a Bíblia ela nunca ensina uma doutrina apenas para tornar esse conhecimento nítido. A Bíblia ela não toma essa postura. Todo o ensinamento, toda a doutrina apresentada nas Escrituras, ela deve ser transferida para a prática. Se você avançar um pouco no capítulo 12, ao verso 3, ao verso 4, ao verso 5, por aí vai, você vai perceber que Paulo está preocupado, ele vai dar ênfase em relacionamentos. Ele chega então a falar de como essa relação entre o ensino, a doutrina e a vida prática vai impactar nesses relacionamentos. E ele coloca, por exemplo, como isso vai impactar no nosso relacionamento com Deus, as doutrinas. Ele explica também como essas doutrinas vão impactar no relacionamento de nós para conosco. Como que esse relacionamento se relaciona com o próximo. E como que esse relacionamento se relaciona com aquele que é o seu próximo, mas não é o seu amigo, mas é aquele diferente, é o seu, vamos dizer aqui, inimigo. Veja, isso porque para Paulo existia uma clareza tremenda. Ao momento que eu compreendo, que eu acesso a palavra de Deus, a minha vida ela deve ser inundada com a prática desse ensino. Nesse sentido, uma vida transformada tem tudo a ver com um relacionamento transformado também. Ou seja, à medida em que você compreende que ao longo da sua carreira espiritual, você vai passar por etapas, o próprio Paulo ele vai utilizar algumas figuras de linguagem, que quando o indivíduo ele entra para a comunidade de crentes, ele é apresentado como um bebê. Ele é apresentado como uma criança e ele vai, ao longo do seu processo espiritual, amadurecendo. Isso faz com que o relacionamento dele, ou dela, com Deus, adquira uma nova proporção, que tenha uma profundidade diferente. E isso se refere também ao relacionamento comigo mesmo. Quer dizer, à medida em que eu compreendo de Deus, à medida em que eu aplico aquilo que Ele quer para mim, a sua perfeita vontade, eu consigo também compreender um pouco sobre o meu estado e como Ele pode fazer essa transformação. Onde Ele quer que eu chegue. Isso se refere também ao relacionamento interpessoal que nós temos com o nosso semelhante. Aquele que tem questões de afinidade comigo e com você. Porque é fácil nós termos afinidade com pessoas que pensam semelhante a nós, não é? Mas agora, pensar, a se aproximar, ou desejar o bem, ou praticar o bem para com aquele que pensa diferente,
Isso é um desafio. E Jesus vai esboçar isso muito bem ali nos evangelhos. A verdade, amigo, é que Paulo ele começa esse capítulo traçando um paralelo óbvio entre aquilo que foi o sacrifício de Cristo e aquele que deve ser a minha, a sua resposta de gratidão, que ele vai qualificar como um sacrifício vivo também. Quer dizer, no capítulo 1 ele repete as palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então ele aqui assume que, veja, aquele sacrifício que redime os pecados da humanidade fora feito. Agora exige uma resposta de gratidão. Essa resposta de gratidão é o meu sacrifício vivo, que ele vai qualificar aqui como um culto racional. Olha, essa é uma palavrinha que ela precisa ser explicada à luz das Escrituras. Porque quando nós recorremos ao latim, né, falar de razão, né, deriva de um termo ratio. E o ratio, ele quer dizer especificamente calcular. Foi uma palavra muito utilizada, né, no Renascimento italiano para fazer essa qualificação. Quer dizer, a razão, nesse contexto de Renascimento e nesse contexto latino, tem a ver com a oposição entre razão e emoção. Só que a palavra razão apresentada aqui nas Escrituras não é ratio, não é latim. A palavra apresentada aqui é lógicos. E faz toda a diferença entender a conotação dessa palavra. Sabe por quê? Porque ao momento que você entende que o culto racional aqui não tem relação somente com essa polarização emoção e razão, mas entende aqui que lógica tem a ver com coerência, aí você começa a compreender parte do sermão de hoje. Como assim? Bom, eu quero pedir para o Rodrigo ele compartilhar uma imagem com vocês aqui. Quantos de vocês já viram esse cone de aprendizagem? Já viram? Ninguém? Amigos, esse cone de aprendizagem, ele vai ser, enfim, difundido, ele vai ser problematizado mais tarde por um teórico, por um educador, chamado Edgar Dale. Você pode puxar para baixo, por favor, a imagem? Isso. Ó, vamos lá. À medida em que nós compreendemos que a aprendizagem ela é só um veículo de transmissão de informação no sentido verbal, nós, então, assumimos uma postura passiva no aprendizado. Ó, desce um pouquinho mais, por favor. Um pouquinho mais, até o fim. Bom, olha só. Quando você lê, você consegue absorver apenas 10% desse conteúdo. Quando você ouve, você assimila 20%. Olhando fotos, recursos midiáticos, você, então, acresce um pouco mais, né, da sua capacidade de absorção e de assimilação do conhecimento. Quando você assiste um filme, assiste uma apresentação, assiste uma demonstração, presencia uma atividade, você percebe que o grau, né, de assimilação ele vai crescendo. Agora vai lá para o fim, por favor. Bom, percebe que entre presenciar uma atividade e participar, que envolve uma postura ativa, você já tem um grau muito maior de assimilação de conhecimento. E aí, conforme você vai observando as atividades desse cone de aprendizagem que o Edgar Dale apresenta, você percebe que aquilo que envolve o indivíduo, que proporciona a ele uma atividade prática, faz com que ele tenha mais eficácia de se lembrar daquilo que ele aprendeu. Olha só, por exemplo, quando a gente fala de uma representação dramática, o indivíduo ele acaba assimilando 90% desse conteúdo ao longo de semanas, né, que ele recebeu a informação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes,
no momento da escola sabatina, nós ignoramos o fato de que é este o momento em que o aluno ele tem a oportunidade de partilhar do aprendizado que ele teve durante a semana. Eu já vi algumas vezes uma escola sabatina em que replica aquilo que é o sermão. O sermão é o momento da exposição da palavra, em que você vai dividir impressões, quase um monólogo, não é? No momento da escola sabatina, a dinâmica entre professor e aluno deve ser algo observado. Então, se o aluno ele tem alguma impressão sobre o texto, é o momento de você deixar com que ele apresente suas impressões. E que se ele estiver equivocado, que você saiba trazer a situação, né, que você saiba contornar a situação com o Espírito Santo. E o que Paulo está tratando aqui, em Romanos 12, no verso 1, quando ele fala de culto racional, é justamente essa ambiguidade na nossa vida que muitas vezes impede as pessoas de compreenderem a Cristo. Porque muitas vezes nós fazemos da vida um binômio. A vida espiritual e o cultuar está aqui na igreja. Para além dos muros, aí é uma outra pessoa. Aí é com Cleiton. Aí é com o tenor. Veja, oferecer o corpo como sacrifício vivo aqui tem a ver com santidade. O local de culto, ele não é suficiente para o sacrifício vivo. O sacrifício vivo, nesse contexto, tem que ser toda a vida. Em todos os momentos. E aqui, querido amigo, eu tenho que dizer para você que não é uma atividade simples ou fácil. Mas é o que Paulo apresenta. Paulo ele não convida. Paulo roga. E essa é uma questão que muitas vezes nós esquecemos. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor, o dever de entregar o corpo como sacrifício vivo não é uma opção, é um dever. E veja, no verso 2, então, ele apresenta para mim e para você que nós não devemos nos conformar, mas devemos nos transformar. Bem, o que significa, nesse sentido, a conformidade e a transformação? Essas duas palavras, elas derivam de um mesmo radical, né? Que é o formos, que a gente utiliza para falar de forma, né? Então, quando você quer fazer um bolo, você faz numa forma, não é? Quando você quer fazer uma torta, você usa uma forma. Conformar e transformar também deriva desse mesmo radical. Mas só que Paulo ele vai utilizar palavras diferentes para a forma. As duas palavras utilizadas aqui são esquema e morfos. O que essas palavras significam? Como que elas podem me trazer uma compreensão maior sobre o texto? Bom, se antes da conversão eu e você oferecíamos nosso corpo ao pecado, agora o convite, o dever, é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Isso significa que, então, eu tenho que consagrar o meu corpo, consagrar os meus dons, minhas habilidades, minhas capacidades a Deus. Veja, uma vez que você compreende que o culto racional tem a ver mais com coerência do que com a polarização entre razão e emoção, você precisa compreender que aqui o esquema tem a ver com uma noção exterior ao indivíduo. Veja aqui que Paulo ele fala que você não deve se conformar com o mundo. Isso porque a forma do mundo é a forma do relativismo moral. Ou seja, em um momento, a forma do mundo pode apresentar isso como correto e mais tarde a mesma coisa como incorreta. E nesse sentido, você que deve se colocar na forma,
você vai ficar à mercê das transformações. Perceba que agora você encontra o mesmo radical aplicado à palavra transformação, que está ligado à compreensão de uma forma que ela é imutável. E aí começa a ter um certo atrito. Mas olha só. Quantos de vocês adoram acordar às 5 da manhã para ler a sua Bíblia, para estudar a lição da escola sabatina, para fazer as suas orações, para interceder pelo irmão? É uma atividade simples de ser feita? Não é simples de ser feita. Né? Isso porque, se você, talvez seja até uma dica, né? Se você vai fazer um devocional, não fica na cama. É porque no final das contas, a sua oração está terrível, né? Você começa a oração, Senhor, abençoe meus pecados, coisa desse gênero, né? Porque não é fácil, não é simples. E aqui o que eu quero trazer é nesse sentido de a relação entre a minha natureza humana e a forma de Deus, perpassa por todas essas dificuldades. Eu sempre tive muita dificuldade. E aí eu tive que me utilizar de algumas estratégias. Uma delas era justamente não fazer meu devocional deitado, porque isso não favorecia a minha compreensão do conteúdo. E veja, ao longo, né, das minhas tentativas e erros e acertos em relação àquilo que é o meu relacionamento com Deus, eu pude perceber que aquilo que Paulo fala sobre a sua natureza, amigo, não se engane, se aplica à sua também. Se aplica à minha também. Porque aquilo que eu quero, isso eu faço? É isso que Paulo fala? Não, Paulo fala que aquilo que ele quer, ele não faz. E aquilo, né? E aquilo que ele não deveria fazer, aquilo ali sim ele faz. Isso é importante dizer, porque muitas vezes nós nos colocamos em um patamar em que esse patamar muitas vezes ignora o nosso fator de natureza humana, ignora nossas limitações. E desconsiderar as limitações, desculpa, talvez tenha alguém aqui que pense diferente disso, mas eu quero te dizer que a Bíblia não apoia essa ideia. Parte do processo de salvação implica em o crente compreender de que ele precisa. Se o irmão ele chega aqui na frente, ou no momento do pequeno grupo, no momento da escola sabatina, e ele é implacável, imbatível, inatingível, ele assume uma postura um pouco complicada. Porque a verdade é que todos nós, seres humanos, nós temos nossas limitações. E isso não quer dizer, aqui eu quero conter talvez o ímpeto juvenil, que você não deve buscar ser um exemplo. Tá? Você tem que buscar ser um exemplo. Mas aqui a ideia é que você não pode vestir uma armadura sem estar preparado para ela. Né? E isso vai ser importante à medida que Paulo fala que só existe uma forma de renovar a mente. Quando você se confronta, então, com a forma do nosso Deus. Os planos, né, para a escola sabatina é justamente que ao longo, né, de um determinado percurso, de um determinado tempo, você, então, consiga acessar, assimilar todo o conteúdo bíblico. Né? É por isso que a lição da escola sabatina começa a apresentar conteúdos como Efésios, como Apocalipse. Às vezes vai tratar de questões mais tangenciais, né? Como, por exemplo, modéstia cristã, temperança e por aí vai. Porque quer dizer, dentro do contexto religioso, esse é um processo de aprendizagem. E eu não sei quanto a você, mas é verdadeiramente fácil nós adquirirmos respostas prontas. Mas o que é difícil é produzir conhecimento.
Porque é muito simples você chegar a alguém e falar assim, ó, essa calça, essa saia, esse relógio, essa camisa. Mas sabe o que é difícil? Você ensinar o seu aluno a pensar o que é modéstia cristã. E isso é difícil. E isso não acontece se você simplesmente ficar o quê, ó? Desculpa o termo, né? Mas você ficar vomitando informações. Isso vai acontecer quando você levar o seu aluno à reflexão também. E isso envolve a participação ativa dele. Muitas vezes, isso vai exigir de você, e também exige de mim, alguns outros recursos que não apenas a fala ou a Bíblia. Às vezes vai exigir que você, talvez, compartilhe um vídeo. Bom, eu tenho um colega, né, que ele vai ser ordenado no final desse ano, e uma vez, né, ele estava pregando, e ele estava pregando ali sobre a parábola do joio e do trigo e tal. E, enfim, assisti, achei fantástico. Ele é um pastor muito inteligente, muito bem articulado. E aí, no final do sermão, a gente foi almoçar junto, né, todos nós. E eu comentei com ele, falei assim, você já viu a diferença entre o joio e o trigo? Ele, olha, eu imagino, tal, mas ele nunca tinha visto. Aí eu peguei um vídeo, né, lá da fazenda dos meus pais, do sítio dos meus pais, pedacinho de trigo e um pedacinho de joio. E aí meu pai, ele faz o que com o trigo? Ele debulha. Não sei se vocês estão acostumados com essa palavra, debulhar, né? Aí ele debulha. Aí ele só faz assim, ó. Aí sai todas aquelas cascas, e aí o trigo faz o quê? Tem lá os grãozinhos. Cara, esse meu colega pastor, ele achou o máximo. Ele achou o máximo. Agora, todo lugar que ele vai pregar, ele leva um videozinho mostrando essa diferença. Porque essa é uma realidade que nós muitas vezes ignoramos. Quer dizer, você conhece na prática o que é a diferença entre o joio e o trigo? Para entender o que de significado espiritual Jesus tenta extrair, né, desse objeto tão comum às pessoas daquela época, mas que é desconhecido, né, ou pelo menos pouco conhecido para nós nos dias de hoje. Isso significa que muitas vezes você vai ter que facilitar a compreensão e talvez utilizar palavras e um culto racional. Porque aquilo que é facilmente compreendido é fácil de ser o quê? Vivido. E aqui eu posso ilustrar algumas coisas que são extremamente difíceis de vocês, eu também colocar em prática. Por exemplo, todo mundo aqui compreende a dinâmica de sacrifício do dia de expiação no santuário? Como isso se relaciona com a morte de Jesus Cristo? Gente, eu estou falando aqui de uma coisa que, assim, é fundamental para a teologia. Mas o quanto isso vai entrar na sua vida diária, isso é uma outra coisa. Nesse sentido, eu quero te levar, então, ao último texto dessa manhã. Abra sua Bíblia lá em Salmo, no capítulo 15. Para isso, a utilização de estratégias ela é muito bem-vinda. Bom, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí uma segunda voz aparece. O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É isso mesmo que está aí? Salmo 15. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado.
Você consegue encontrar, em algum momento, alguma atividade ali do verso 15 que não implique em ação? Isso é óbvio, né? Porque todo verbo implica em o quê? Ação. Isso talvez seja uma tentativa de conciliar gerações, não é? Por quê? Porque muitas vezes o jovem ele acaba se afastando um pouco à medida em que ele enxerga na igreja apenas nãos, não é? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo, isso daí não pode, também não pode. E aí, quando ele pergunta o motivo do porquê, né, os porquês de determinada regra, lei ou enfim, conselho, aí às vezes até o mais maduro, né, ele não consegue explicar. E aí, eu lembro que eu fazia uma farofa assim no banco da igreja, né? E aí sempre o irmão Pedro, diácono, chegava lá e falava assim: "Ó, seu filho aqui, não sei o que, não sei o que lá e tal". E aí, diante desse quadro, eu, bom, não é muito legal de falar isso, né? Mas eu acabei respondendo, irmão Pedro. Aí eu virei para ele e falei assim: "Ó, cuida da tua vida". Pronto. Começou a briga, né? Aí ele e meu pai discutiram lá, tal, e chegando em casa, meu pai falou assim: "Ó, você nunca mais vai levar comida para a igreja. Olha o vexame, olha o que aconteceu, agora eu tenho que ir lá pedir perdão pro irmão e não sei o que e tal". E eu olhando assim, eu falei assim: "Mas por que não pode? Só porque o irmão Pedro não gosta?". Aí meu pai, né, não soube articular bem o diálogo na época, e ele falou assim: "Ó, não pode porque não pode". Tá, pai, mas onde é que está na Bíblia? Não pode porque não pode. Quantos de vocês já receberam uma resposta assim? Uma ausência de explicação em relação àquilo que está sendo apresentado. Isso exige de mim e de você, muito mais que tranquilidade na hora de explicar, exige de mim e de você a ação do Espírito Santo. É claro que existem ações que nós defendemos em conjunto, que são mais apropriadas, são mais razoáveis e outras não. E o que a gente tem em relação a esses costumes, hábitos e até regras que foram estabelecidas é um apreço tremendo. Eu não estou aqui falando contra aquele irmão que talvez seja zeloso. Eu estou falando aqui que a gente precisa ter um pouco mais de traquejo para tratar as situações. Um pouco mais de habilidade para fazer admoestações. E nesse sentido, querido irmão, quando você se entrega nas mãos do Espírito, você ganha o seu irmão. Já parou para pensar o que é, por exemplo, você em algum momento ter que explicar o Evangelho para alguém que está sedento, mas que não pensa como você pensa? Eu tive uma experiência semelhante no início, né? Na verdade, no final do ano passado. Tinha um colega meu que ele tinha um determinado candidato a partido político diferente do meu. E a gente costumeiramente discutia sobre essas questões e tal, ao ponto de que eu, em alguns momentos, alfinetava, ele me alfinetava de volta, e a gente ficava nessa brincadeira que não é sadia. E até que em um dado momento ele falou assim: "Cara, eu ouvi falar era alguma coisa sobre questão do espaço e tal, sobre as estrelas, se não me engano, acho que sobre a descoberta de a descoberta do James Webb, que é um telescópio, alguma coisa assim".
E aí ele ficou interessado ali por profecias, etc. E aí ele falou assim, cara, eu sei que sua igreja tem literatura a rodo, né, de profecia. Ô, vamos estudar comigo? E eu... Então, eu posso mandar o meu pastor. Ah, mas seu pastor, ele vai só dar um sermão em mim. Eu queria assim, a gente aprender, a gente discutir ali e tal. Eu falei assim, cara, tem certeza? Porque a gente pensa tão diferente e tal. E aí, às vezes eu vou colocar uma coisa para você e você vai ficar retrucando, e eu vou ficar nervoso, e a gente vai ficar nervoso junto. Tem certeza? Ele falou assim, cara, vamos. Bom, nós acabamos o estudo, né? Ele não se decidiu pelo batismo, mas o que eu sei é que ele colocou o filho dele no colégio adventista. E um tempo atrás, o filho dele comentou algo sobre o filho dele que foi o seguinte: cara, o que vocês fazem nessa escola? Meu filho não está querendo mais comer o salaminho que eu coloco na lancheira dele, que ele fala que Jesus não gosta. A escola sabatina é extraordinária nesses momentos, irmão. Não suprima a oportunidade que existe na escola sabatina para que, de fato, você consiga produzir conhecimento e consiga produzir um aluno pensante. Que consiga produzir um aluno para além de um papagaio que repita informações de um almanaque. Que nessa manhã você possa olhar para o mesmo Cristo de Paulo Querido Pai, te agradecemos, porque apesar da nossa pequenez, tu olhas para cada um de nós e nos dá esperança de um mundo melhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada de santidade rumo à glória. Sabemos que o percurso, ele muitas vezes nos traz problemas, muitas vezes a pavimentação da estrada da espiritualidade, da santidade, ela acaba nos dando desconforto, mas pedimos que o Senhor esteja conosco, nos acalmando, nos acalentando, em detrimento dessas dificuldades. Dá-nos o privilégio de continuar contigo nesta manhã, até o momento do pôr do sol, mas não apenas, Pai, que o Senhor continue conosco durante toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, que tudo possamos consagrar a Ti. Isso lhe pedimos não porque merecemos, mas é com os méritos em Cristo Jesus que rogamos. Amém.